Fala pessoal, boa noite. Eu falei que eu ia passar aqui várias vezes, né? Vou aproveitar esse final de semana que eu tô vendo conteúdo, revendo aula e tudo mais, para deixar bastante coisa aqui para você. Então, tô passando agora aqui despretensiosamente para falar um pouquinho sobre o quê? Sobre crenças que sabotam o nosso relacionamento. Bora conversar um pouquinho sobre isso, né? Crenças que sabotam o seu relacionamento, tá certo? E o seu, o meu, de todos nós, né? O nosso relacionamento amoroso. E quero convidar você aqui a entender as crenças mais comuns quando se trata aí de relacionamento, né? E como cada perfil comportamental se sabota, porque sim, todos nós nos sabotamos em relação, em todas as áreas da vida, né? E hoje eu quero trazer especificamente aqui para a parte de relacionamento. Fala pessoal que tá entrando, fala Déia, minha prima que estava comendo uma pizza, nem trouxe um pedaço para mim, tava linda, eu vi as fotos, né? Muito bom. Fala Dani, e todo mundo que entrou, Cláudia, que foi passando aqui, eu vi que a Flavinha Estima também entrou, fala Flavinha, Roberta, acho que é Seica, Cacilva, enfim, toda a galera que sempre entra aqui, fico muito feliz e muito honrada por ter vocês aqui comigo. Mas bora lá, o que a gente vai falar? Crenças que sabotam, as crenças que sabotam o relacionamento amoroso, né? E como cada perfil se sabota dentro do próprio relacionamento, tá certo? Mas antes, eu quero trazer um ponto aqui bem importante, né? Quando a gente fala de relacionamento, né? Essa pandemia deu o que falar, né? Todo assunto que eu for trazer, a pandemia vai ser um dos requisitos. Fala, Hilda, semana que vem tamo juntas. Fala, Poli. Muito bom vocês estarem aqui comigo, mas bora lá. Deixa eu focar aqui, porque senão ficou só interagindo e esqueço de falar o que eu vim fazer, né? Bora lá. Então, essa pandemia, ela deu o que falar, né? Ela vem afetando aí cada vez mais a nossa vida como um todo, todas as áreas da nossa vida vêm sendo afetadas aí, né, por essa pandemia, e o relacionamento não é diferente, né? É uma delas, né? Para você ter uma ideia, a procura por advogados aqui no Brasil aumentou a bagatela de 177% durante a pandemia. Olha que absurdo! 177% a mais aumentou a procura por advogados, né? Só aqui no Brasil. Né? A gente viu aí, se você for pesquisar, parece que a China é o país que mais teve divórcios durante o período de pandemia. Tá? E o Brasil não tá muito atrás não, tá certo? E se liga aí em outro dado surreal, né? Segundo a revista Pais e Filhos pediu um levantamento para o Google, né? Pediu para que ele levantasse a procura, né, por palavras-chave, né? E o Google mandou para a revista Pais e Filhos a seguinte: a procura do tema divórcio no início de março, né, antes de literalmente nós entrarmos em pandemia, era 82% de pesquisas, quando a gente coloca ali na barrinha, né, um assunto assim, como dar entrada no divórcio, como se divorciar, como divórcio online gratuito, a palavra-chave divórcio. Em março era 82%. Em meados de abril e maio, que foi logo no início da pandemia, hein? Não foi nem para os meses seguintes, a procura subiu a bagatela. Lembra? Era 82% essa procura. Em meados de final de abril, começo de maio, essa procura subiu para, presta atenção, 9.900% subiu o interesse de procura, de busca, né? Quando a gente coloca lá no Google o termo divórcio online gratuito, divórcio, enfim, o tema relacionado a divórcio. Olha que loucura. Em março, 82% era procura. Final de abril, meados de maio, a procura subiu 9.900 vezes. Olha que loucura, né? Isso nos faz pensar, né? O fato é o seguinte, né? Essa pandemia fez com que a convivência fosse obrigatória. Obrigado a todo mundo que está entrando aí, viu? Que está passando por aqui, muito bom. Sejam todos bem-vindos aqui. A gente está falando de crenças que sabotam o relacionamento amoroso, tá bom?
E estava falando aqui os dados, né? A pesquisa, a revista Pais e Filhos pediu uma pesquisa para o Google, né? Para ver, em março, antes da pandemia, era 82% a procura por palavras-chave, né? Pela palavra-chave divórcio. Em abril, meados de maio, final de abril, meados de maio, a procura subiu 9.900%. Olha que doideira, né? E essa pandemia aí veio muito a calhar, né? A pandemia fez com que a convivência fosse obrigatória e nem todo mundo estava preparado para isso. Né? As coisas eram, pensa, né? Tem uma mosquinha aqui. As coisas eram tudo. Nós estávamos já acostumados no nosso piloto automático, né? E simplesmente da noite para o dia isso deixou de existir. A nossa vida, a sequência do nosso dia a dia, tudo que a gente fazia no piloto automático, literalmente da noite para o dia deixou de existir. Pensa, casais que conviviam aí cerca de 3 horas por dia, porque pensa, a pessoa acorda, não necessariamente o casal acorda no mesmo horário, cada um tem o seu horário para ir para o trabalho, se toma banho, se arruma, toma minimamente um café, ou toma café na rua, já perto do trabalho, e vaza pro trabalho. Você passa aí, fora o trânsito, chegar no trabalho, né, 8 horas trabalhando, fora a ida e vinda, né, isso aí, ó, 8 horas de trabalho. Mas vamos supor, né, São Paulo, que é um perrengue danado, dependendo de onde você mora, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, são 8, 9, 10, 11, 12, você fica 12 horas, né, eu fazendo conta aqui, isso é ótimo, né, você fica no mínimo 12 horas fora de casa. E aí você volta, chega em casa 8, 7h30, 8 horas. Então, janta lá com a sua esposa, com o seu marido, com o seu companheiro, com a sua companheira, enfim. Janta e fica o quê? Mais 2, 3 horas. É o que a gente convivia, né? Antes, a maioria dos casais conviviam cerca aí de 3 horas diárias. Você passa, e aí da noite pro dia, tiveram que passar a conviver o quê? 24 horas. Né? Individualidade é algo que deixou de existir nesse período, né? E nem todos os casais estavam prontos para vivenciar isso, o que é, de verdade, né? É muito triste isso. Até março, convivíamos mais com as pessoas do nosso trabalho do que propriamente com a nossa família. A gente passa mais tempo com as pessoas com quem a gente trabalha do que com a nossa própria família. Isso é uma verdade, né? Só que a partir do final de março, aí o caos, né, se instaurou. Né? Fala, Wildes, muito bom você estar aqui, amiga. Obrigado, viu? Ela falou, verdade. E é isso mesmo. O caos se instaurou aqui, né? Todo mundo pensa nisso, gente. Olha que loucura, né? Olha o que a gente viveu esse ano. Da noite pro dia, todo mundo trabalhando home office, filhos estudando em casa, pais tendo que conciliar trabalho, casa, aula online. Viramos, a maioria das mulheres virou o quê? Professora, né? Eu fui uma, e a gente teve que se adaptar da noite para o dia, né? E infelizmente muitos casais não aguentaram aí essa convivência, principalmente, né, a convivência consigo mesmo, porque de verdade, nem todo mundo consegue conviver consigo mesmo, por isso que a gente, a maioria das pessoas vive na rua, piloto automático mesmo, vai trabalhar, depois vai para academia, depois faz não sei o que, tá sempre se ocupando, né? Tá sempre com o dia ocupado, com a agenda ocupada, não tem tempo para si, não tem tempo para olhar para si, né? Então, as pessoas não aguentam a própria convivência, não aguentam olhar para si, né? Ficar na própria presença. Então, é algo que até pouquíssimo tempo as pessoas faziam, né? As pessoas não faziam, não olhavam para si. E com a pandemia nós fomos o quê? Obrigados, né? Obrigados a olhar para dentro, obrigados a ter mais diálogos internos, a passarmos mais tempo conosco, né? E o número de, se vocês olharem aí, pesquisarem, né? O número de depressão aumentou bastante por conta disso. Né? Principalmente pessoas que moram sozinha também, tá? Isso não é só em relação à família, né? O caos familiar tá uma doideira, né? Inclusive tem vários humoristas que usam isso como paródia, né? Eu gosto muito, esqueci agora, tem um que eu adoro, que é um pai que imita um pai depressivo, que tá com os filhos na pandemia, é muito engraçado. Mas
Piadas à parte, né? O caos se instaurou, só que muitas pessoas moram sozinhas. E aí as pessoas não estavam aguentando a convivência consigo mesmo, entraram em depressão, o número de depressão, tanto que o CRP, né, o Conselho Regional de Psicologia, liberou atendimento online para tratar essa demanda. Olha que loucura, né? Então, eu quero falar contigo aqui sobre as crenças mais comuns. Trouxe poucas, porque eu quero voltar a falar nisso, tá? Eu vou falar nisso durante a semana inteira. Então hoje é um pedacinho, só para ser mais direto e reto, não quero uma live muito extensa aqui como eu venho fazendo, quero lives mais curtas, tá? Então eu quero falar contigo hoje sobre as crenças mais comuns aí quando se trata de relacionamento e como cada perfil comportamental se sabota no relacionamento, tá? Então vamos dar uma olhada aí nas crenças, né? As crenças mais comuns aí sobre relacionamento. Tem uma lista grande, eu vou trazendo aos poucos durante a semana, tá? Hoje eu trouxe, né? Eu não sou suficiente. Quando eu trabalhava no nicho de relacionamento, eu ouvia muito isso das mulheres. Eu não sou suficiente. Parece que eu não sou suficiente para o meu marido, nunca tá bom, né? Então, eu não sou suficiente. Eu não posso ser feliz até que ele mude, né? A gente tá sempre o ser humano quer sempre mudar o outro, né? Só que ninguém entende que a gente não consegue mudar o outro, a gente só consegue mudar a si mesmo. O outro só muda se ele quiser mudar, se ele entender que aquilo é bom para ele, mas ninguém muda ninguém, né? Mas a maioria, e aqui não julgando, né? Mas a maioria da mulherada tem essa, né? Quando nós casarmos as coisas vão mudar, ele vai entender, enfim. A gente tá sempre querendo mudar o outro, né? Então eu não posso ser feliz até que ele mude, né? Se eu deixar a pessoa... se eu deixar as pessoas realmente me conhecerem, elas não vão gostar de mim. Olha que loucura. E aí o que a gente faz? A gente cria o quê? Máscaras, né? A gente vai colocando máscaras para que as pessoas não nos conheçam profundamente, não enxerguem a nossa vulnerabilidade. Por quê? Porque se elas enxergarem, talvez elas, na nossa cabeça, tá? Isso é a nossa percepção. Talvez elas não nos amem, não goste do que vai ver. Talvez ela não me ache interessante o suficiente, inteligente o suficiente. Talvez a pessoa enxergue que eu não sou tão boa assim e me largue. Então, para que isso não aconteça, a gente está sempre colocando máscara, sempre vestindo armaduras para se proteger, né? E aí a gente, com o passar dos anos, a gente vai fazendo o quê? A gente vai perdendo a nossa essência, não é verdade? E outra aqui, né? Eu tenho que ficar no relacionamento porque eu não consigo me virar sozinha. Eu já ouvi muita mulherada que não largam por exemplo, não encerram um casamento, não terminam um namoro. Por quê? Porque tem medo de ficar sozinha, tem medo de não conseguir lidar com a solidão, tem medo de não conseguir se virar sozinha. E aí ela fica num relacionamento horroroso, muitas vezes abusivo, por medo da solidão, por medo de estar sozinho. Olha que baita crença isso, né? Outra aqui, né? Se eu estou feliz, mesmo quando os outros estão sofrendo, isso significa que eu não me importo. Isso vem muito na questão do pertencimento, né? Uma suposição. Eu tenho um casamento feliz, mas meu irmão ou minha irmã não tem. E aí, como é que eu posso ser feliz se as pessoas que eu amo não estão felizes? E aí, o que acontece muitas vezes? A pessoa se sabota para pertencer, né? Para se enquadrar ali, né? Ó a Dé falando aqui, ó, melhor sozinha do que mal acompanhada. Vê isso, tem várias, né? Eu só trago curva de rio, eu vou trazer várias aqui ao longo da semana. Quis trazer essas daqui. Pra gente ir conversando, né? E o quanto que a gente não se sabota, né? Tem a crença também do merecimento. Eu não mereço amor, eu não mereço sucesso, eu não mereço dinheiro, né? E principalmente amor, né? Acho que amor não é pra mim, né? Eu já ouvi a mulherada falando, dedo torto, olha lá. A mulherada, eu já ouvi muitas mulheres em sessão falando, eu acho que eu não nasci pra ser amada, eu acho que o amor não é pra mim. Isso é uma baita de uma crença, tá? E aqui eu quero falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre como nós vemos o mundo, tá? Como eu sempre falo, né? As crenças centrais, elas são aquelas crenças mais arraigadas, que vêm ali desde quando a gente abre o olhinho, desde quando a gente nasce até o final da nossa primeira infância, que vai ali dos 7, né, até os 8 anos. E elas ditam
como nós enxergamos como nós enxergamos o mundo, né? Como é o nosso filtro, como nós enxergamos a si, como nós nos vemos, como nós enxergamos o outro e como nós enxergamos o mundo que nos cerca, tá? Isso são as crenças centrais. E é o que eu sempre falo, né? Tudo acontece na nossa infância e não necessariamente, por exemplo, algo que aconteceu pode reverberar em todas as áreas da nossa vida. As crenças que a gente carrega desde a nossa infância reverberam em todas as áreas, tá? Não precisa, por exemplo, tem uma crença de relacionamento, né? O amor não é pra mim, não significa que na minha infância eu fui... algo aconteceu relacionado a relacionamento. Não, pode ter acontecido qualquer episódio, mas que eu carrego essa crença e levo ela para todas as áreas da minha vida, tá? Isso que eu quero deixar claro. E eu sempre falo isso, né? E eu quero trazer hoje aqui de novo a maneira como nós enxergamos a nós mesmos, né? 99,99% das suas crenças tá entre essas três que eu vou falar agora, que são as crenças centrais sobre si mesmo, a maneira como você se enxerga. E aí é dividido em três. O desamparo, desamor e desvalor. Fala, Rê! Fala, Jorge! Todo mundo que tá entrando aqui. Obrigada, viu? Então, ó, crenças de desamparo. O que é isso, né? É você se sentir impotente, frágil, vulnerável, carente, desamparado, necessitado, tá? Alguma coisa na sua jornada, na sua infância, fez com que você se sentisse dessa forma. E lembra, né? As crenças, elas são instauradas através de duas formas. Através da repetição, de tanto você ouvir, ou forte impacto emocional, tá certo? Então, por exemplo, pais que viajam muito, pais muito ausentes, que deixam filhos com cuidadora, com babá, com avós e tudo mais, a criança pode entender, se sentir como carente, vulnerável. Pô, eu não tenho meus pais para me proteger, meus pais nunca estão aqui. Fala, Salvador, muito bom você estar aqui, amigo. Os pais nunca estão aqui para me proteger, então eu me sinto sempre como vulnerável, me sinto carente, não tenho amor, não tenho carinho, tá? Então, pais que não são presentes, a criança pode carregar isso. E pensa, né? Essa carência reverbera pelas áreas da nossa vida. Aí a pessoa começa a namorar, vira aquela louca possessiva. Por quê? Tá sempre carente, quer sempre atenção, quer sempre cuidado, entende? Por quê? Porque a gente ela joga, né? Ela joga isso como se o parceiro tivesse a obrigação de suprir essa falta, esse vazio emocional dela, tá? E quem nunca, né? Quem nunca? E todos nós, todas as nossas crenças tá embasado em uma dessas três que eu vou falar aqui, tá? Então eu falei primeiro do desamparo, né? Agora eu vou falar um pouquinho do desamor e como é que é, né? O desamor é você se sentir como? Você se sentir indesejável, incapaz de ser gostado, de ser amado, sem atrativos, imperfeito, rejeitada, abandonada, sozinha. Então pensa, né? Quando a gente se inferioriza muito, quando a gente coloca todo mundo acima da gente, provavelmente você tem uma crença de desamor aí. Então, por exemplo, o fulano a fulana é mais bonita do que eu, a fulana é melhor do que eu, ela se comunica melhor do que eu, ou então, ela tem mais atrativos do que eu, ela é mais simpática do que eu, enfim, qualquer coisa a mais do que eu, isso é um baita indício de uma crença aí de desamor. E claro, né, isso a gente leva para nossa vida. Então, se eu acredito que eu não tenho atrativos, que eu não sou, que eu sou incapaz de ser gostada, de ser amada, que eu sou feia e tudo mais, o que acontece? A mulherada, quando vai para o relacionamento, tem o quê? Ciúmes, né? E ciúmes nada mais é do que insegurança. Tá? Ciúme não é prova de amor, ciúme não é, ter ciúmes é bom, é bonito. Não, não é bonito não, é uma baita prova de insegurança que você tem, tá bom? E isso vem da onde? De crenças de desamor. É você não se sentir amada, não se sentir capaz de ser amada, não se sentir que é bonito o suficiente, que tem atrativos, que tem competências, talentos para conquistar alguém, tá bom? Isso é a crença de desamor. E a última é a crença de desvalor. E a crença de desvalor fala o quê?
ela fala o seguinte, que a gente se sente como, né? A gente se sente incapaz. Então, as crenças de incapacidade vêm muito aqui no desvalor, tá? Então, você se sente incapaz, incompetente, inadequado, falho, defeituoso, enganador, sem valor, né? Fracassado. Sabe a síndrome do impostor? Né? A síndrome do impostor vem muito aqui relacionado com as crenças de desvalor. Em algum momento na sua jornada você se sentiu desvalorizado, se sentiu incompetente, incapaz, né, de fazer algo, de conquistar algo, se sentiu ineficiente, se sentiu falho, enfim. A síndrome do impostor vem muito relacionado com as crenças de desvalor. Tá? E aí você vai, por exemplo, para o relacionamento, se você tem essa crença muito forte de desvalor, você vai para um relacionamento já achando que você é o cocô do cavalo do bandido, né? Que você é incompetente, que nada contigo dá certo, que você não é capaz de ter um relacionamento incrível, que você se sente incapaz de ser amada. Aí já eu sempre falo isso, né? Que as crenças vêm em combo. Tá? Você nunca vai ter só uma crença de desamparo, desvalor, desamor. Não, você vem com o combo, você pode ter as duas, tá? Você pode ter uma, duas, as três, tudo depende de como se instaurou aquela crença em você, tá? E em decorrência dessas crenças centrais, né, a gente vai formando ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa vida, as crenças intermediárias, né? Só que as crenças intermediárias eu vou falar aqui numa outra live, porque senão vai ficar muito comprido, tá? Mas a gente instaura crenças intermediárias que são o quê? Regras pra gente lidar, pra gente se moldar, pra gente se adaptar a algo, a alguma coisa, a alguém, tá bom? E eu trago aí durante a semana, falo mais sobre ela, tá bom? E pra gente ir caminhando já aqui pro final, né? Eu quero falar como cada perfil comportamental se sabota nos relacionamentos, tá bom? E hoje eu quero trazer específico o perfil do comunicador, porque aí, conforme eu vou fazendo as outras lives, eu trago mais pedacinhos e vou falando dos outros perfis, tá bom? E hoje eu quero falar um pouquinho do comunicador, né? Como que o comunicador se sabota no relacionamento? E eu, como uma boa comunicadora, tá? Me enquadro aí também. A importância, né, do comunicador é a conexão, como eu já falei em outras lives, né? A palavra-chave do comunicador é a conexão. Ele está sempre querendo se conectar, ele está sempre buscando conexão com as pessoas. Ele quer fazer amizade, ele quer interagir, ele ama andar em bando. Isso é o comunicador, tá? Então, essa importância da conexão para o comunicador faz com que esse perfil ele tenha a tendência ao quê? A ser prestativo demais. A querer agradar o outro, fazer tudo pelo outro para quê? Para se sentir amado, né? Para se sentir querido, para ter esse amor. Então, a tendência do comunicador, principalmente no relacionamento amoroso, eles acabam sendo o quê? Prestativos demais, né? Eles fazem tudo e mais um pouco pelo parceiro e pela parceira e esquecem de si, esquecem da sua individualidade, tá? Isso é uma forma de se sabotar. Ele quer também a todo custo agradar o outro, né? Por que ele quer agradar o outro? Porque ele tem medo do quê? Ele tem medo da rejeição e do abandono. O comunicador ele morre de medo de ser rejeitado e abandonado. E isso faz com que ele seja aí mega prestativo. Tá sempre fazendo tudo por todo mundo, quer agradar todo mundo e principalmente o parceiro, tá? Ele tá sempre querendo agradar o parceiro com medo de ser abandonado e rejeitado. Olha a crença aí de desamparo e desamor, né? Embutida aí. E se ele percebe que ele vai perder essa conexão, principalmente do parceiro, da parceira, enfim, ele tem a tendência o quê? E lembra, né? Não é uma regra, tá? Perfil comportamental são tendências, tá bom? Tendências de comportamento. Então, se ele sentir que ele vai perder essa conexão com o parceiro, com a parceira, ele tem a tendência a se comportar como o quê? Como vítima, né? Aí ele usa muito o sabotador do vítima. Por quê? Porque ele acredita que o mundo está contra ele. O comunicador ele é exagerado, tá? Ele tem as emoções mais exageradas. Então, ele acaba mesmo que ele não queira, ele se comporta como vítima. Por quê? Porque tá todo mundo contra ele, o mundo é injusto demais, o outro é injusto em não ver como eu me dedico a ele, como ele é injusto em não enxergar isso.
o comunicador, tá? Ele tem a tendência a entrar no papel de vítima, tá? Outra característica do comunicador também, como é que ele se sabota no relacionamento? Ele gosta de se esquivar. O comunicador, quando chega momentos difíceis, momentos que é uma coisa chata, vai entrar em embate, vai ter que discutir, né? Ele faz o quê? Ele se esquiva, ele posterga. Quando se precisa conversar, ter confronto, principalmente os homens, né, comunicadores, o que eles fazem? DR jamais, eles fogem, odeiam DR, vão fugindo da DR e com isso eles vão se sabotando, tá bom? E o comunicador também, com o próprio perfil, né, são muito persuasivos, são muito... eles estão sempre na busca estão sempre persuadindo, querendo influenciar o parceiro, a parceira, né? Então, como ele tenta isso o tempo todo, ele faz... o comunicador está tentando o tempo todo persuadir, influenciar para fazer o que ele quer, tá? E como ele faz isso, quando ele não consegue, o que acontece? Ele se frustra e faz o quê? Entra de novo no papel de vítima. Então, o comunicador, na área do relacionamento, ele tenta por todo jeito, persuadir, influenciar, fazer com que o parceiro ou a parceira faça o que ele quer. Quando ele não consegue, ele fica frustrado, fica irritado e entra onde? No papel de vítima, tá bom? Essas daqui foram as principais questões assim que como o comunicador se sabota num relacionamento amoroso, tá? E se você não sabe ainda como cada perfil se sabota nos relacionamentos, quais as crenças, né, que envolvem aí esse nicho e, principal, né, como fazer para trabalhar essas questões, eu preparei um material completaço aqui para vocês, né, é uma reunião completa que eu dei aí de mais de 2 horas, onde você vai aprender detalhadamente como ajudar seu cliente a encontrar o que? O padrão de relacionamento que ele tem. Se você olhar todos os seus relacionamentos, você tem um padrão. E nessa aula eu ajudo você a auxiliar o seu cliente a identificar esse padrão, tá? Para que ele identifique o padrão dele e quando ele olha para todos os relacionamentos que ele teve ao longo da jornada dele, ele para e fala assim, realmente, eu tenho esse padrão de relacionamento, tá? Então, essa aula ensina isso. O principal, né? E não só a identificar o padrão, mas a identificar as crenças que estão impedindo o seu cliente, ou até mesmo você, de ter aí um relacionamento incrível, tá? E o principal, né? O que fazer quando descobrir tudo isso dentro do processo de coaching e alcançar muito mais resultados aí, trazendo sempre, né, autoridade e, consequentemente, indicações para você que é do nicho de relacionamento, tá bom? Se você quer ter acesso a esse material, me chama no direct, me manda uma mensagem no direct ou escreve, eu vou deixar esse vídeo no IGTV, coloca lá nos comentários do IGTV, eu quero, que eu vou lá no seu particular, vou no seu inbox e mando o link da aula para você, ou se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, o link vai estar na descrição dos comentários, tá certo? E aproveita aí que você já tá aqui, dá um like nesse vídeo. Se você conhece alguém que tá no perrengue aí do relacionamento, manda para essa pessoa começar a se identificar o perfil dela, como ela se sabota e tudo mais, tá certo? E acho que eu dei todos os recados. Então é isso, dá um like, envia para a pessoa. E não esquece, tá? Se você quiser saber, aprofundar sobre esse assunto, me manda aqui, deixa nos comentários, eu quero que eu mando o link dessa aula completasse aí de mais de 2 horas, onde eu ensino tudo e ainda dou uma ferramenta no final para você trabalhar o seu cliente, tá bom? Coloca aqui. E a gente se vê. Live curtinha, eu volto aqui vou ver se eu volto amanhã e durante a semana que vem, tá bom? Um abraço!